Salve, caminhante! Estou muito feliz de estar com vocês em mais uma aula. E o tema de hoje é despertar de consciência, rumo à autorrealização. Mas você deve estar se perguntando, como despertar a consciência? Primeiro, nós precisamos entender aonde estamos. E na maioria das vezes, o lugar que nós estamos internamente é um lugar de insatisfação. Muitas vezes, nós estamos servindo a ilusão, achando que a ilusão é a nossa verdade. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia no supermercado com meu pai dizia sempre o seguinte: se você se perder de mim, me espera na frente do caixa que eu vou te encontrar. E eu conecto essa fala do meu pai com uma frase do poeta persa Rumi, que diz: o que você procura está procurando você. Só que muitas vezes nós estamos vivendo no campo da insatisfação, que é motivada pelo falso eu. A tua noção de eu que não é quem verdadeiramente você é. A tua noção de eu que é identificada com os status, com os títulos, que é identificada com o que você ouviu dos teus pais. Às vezes você ouviu a vida inteira na sua família: olha, o ideal é concurso público porque é seguro e tal, nananana, mas você sempre quis empreender. O eu que quer empreender é o teu eu verdadeiro. E ele é motivado pelo entusiasmo, Portanto, é importante que a gente importe para dentro de nós a nossa percepção de vida, né? E a nossa ação com base na permissão que nós daremos à nossa alma para que ela nos autorize a ser feliz. Nossa, Vitor, para um pouquinho, como assim? Porque se eu tenho a percepção que eu estou vivendo na eterna insatisfação, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, nada tá bom, a sofrência, aquela coisa toda que a gente já sabe. Se eu vivo nesse campo, que é o campo do falso eu, onde o que campeia dentro de mim não encontra espaços e caminhos para florescer e emergir o que sempre esteve vivo dentro de mim, que são as qualidades, as potencialidades e principalmente o estado de vulnerabilidade que nos conduz à coragem de ser quem nós somos e recebermos mais da vida, por ter menos do falso eu. Ou seja, essa percepção, ela vai de encontro a uma ação do coração, que é a coragem que eu falei na primeira aula. E a permissão é quando eu dou permissão à minha alma para ser invadida pelo amor. Eu só consigo dar permissão à minha alma para ser invadida pelo amor quando eu me desconecto, quando eu abro os portais do ser. Como assim, Vitor? Os portais do ser não tem nada de místico nisso. E sim, é a chave da libertação, da liberação dos cativeiros mentais, das dependências emocionais, das identificações com as interferências emocionais. É quando você se identifica com o que você ouviu na infância. E aí você tem uma reação, ao pensar sobre o que você ouviu, que na verdade você não pensa, é um movimento condicionado da mente e só produz um pensamento porque você começa a ter um desdobramento do movimento condicionado da mente. Ou seja, quando você ouve, vou dar um exemplo meu, eu ouvi na infância uma frase muito pesada, e eu estou falando aqui de um lugar não de identificação com a vítima, mas de um lugar de vulnerabilidade para ficar mais real e porque eu só posso falar sobre mim. Meu pai disse para mim assim: você e nada é a mesma coisa, porque eu queria estudar e os homens da família desde os 13 anos têm que trabalhar. Então ele disse: você e nada é a mesma coisa. Isso plasmou no meu inconsciente, gerou um sofrimento. A vida foi e eu
comecei a jogar para baixo do tapete. Eu não quero reprimir isso. E aí eu me identifiquei com uma persona que era na época do músico, do rapper, que é politizado, e eu esqueci isso. Isso gerou um sintoma em mim. E aí quando a vida trouxe os presentes, que na maioria das vezes vem em formas de desafios, eu comecei a ter vários gatilhos de insegurança, medo, me sentia um eterno insatisfeito com a vida. Achava que a vida não era justa comigo, mas a vida é justa. Nós que precisamos nos conectarmos com ela, aceitarmos o nosso lugar e abrirmos a torneirinha para o fluxo da água da vida chegar. E essa torneirinha são esses cativeiros mentais. A gente tem que abrir para o fluxo seguir. Só que para isso a gente precisa da permissão. E a permissão está diretamente conectada ao que eu falei na primeira aula, transgredir a tradição, para produzir um novo pensamento e não um desdobramento do seu movimento condicionado da mente. Ou seja, são os momentos que a gente toma decisões pautadas em frases, em narrativas internas destrutivas que não representam o que se apresenta na hora e nem quem verdadeiramente nós somos. Como eu fiz muito isso na minha vida. Eu tomei muitas decisões na minha vida acreditando naquela frase que eu e nada era a mesma coisa. Então, às vezes, eu estava dentro de um empreendimento, me ofereciam um valor para eu desenvolver o meu serviço e eu aceitava, né? Porque eu e nada era a mesma coisa, né? Eu aceitava. E eu ainda agradecia. E às vezes eu estava sendo sacaneado, feito de bobo, não estava sendo valorizado. Aí volta a primeira aula. O meu poder pessoal não estava em dia. Eu tinha a aptidão, mas eu não tinha a ação, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade que criará a tua realidade. É por aí. E é nessa energia que nós vamos. E para ilustrar a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês uma história da tradição judaica que diz o seguinte: